acontecer em Cafarnaum. A casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, que a paz, o amor, a luz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos felizes por mais um encontro com as equipes de socorro, equipes de luz da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso encontro marcado com a luz imperecível do nosso Mestre. Por isso, aqui estamos felizes. Recebam todos o nosso abraço fraternal, que possamos aproveitar bem esses momentos na companhia dos nossos anjos da guarda, os mentores espirituais, os espíritos que nos acompanham nesses momentos de paz e de luz. Nós vamos iniciar a prece, mas antes eu quero pedir permissão para que eu possa fazer uma conferência aqui nos meus E então nós vamos buscar a nossa sintonia mental, procurando elevar pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus, com muita confiança, nesse amparo espiritual que estamos recebendo.
Senhor Jesus, estamos felizes por mais uma grande oportunidade de absorver essas energias, esses fluidos confortadores, com a presença dos teus missionários. Senhor, nosso sentimento de gratidão, o nosso desejo de aproveitar cada lição, cada ensinamento e também procurarmos identificar dentro do nosso mundo íntimo aquilo que nós necessitamos para nos melhorar, nos corrigir das nossas falhas. Nós te pedimos que nos ajude a ter o discernimento, a ter confiança na nossa capacidade e percepção para separarmos aquilo que é benéfico daquilo que não é construtivo nos pensamentos e sentimentos que nós temos alimentado. Senhor, abençoa para que nós possamos aproveitar esses instantes na companhia dos teus missionários. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. E nós então vamos buscar em nossos arquivos as lições de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Instruções dos Espíritos. Será dado mais àquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se, lhe disseram: por que o Senhor fala com eles por parábolas? E respondendo-lhes, ele disse: é porque para vocês foi-lhes dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para os outros isso não foi dado a eles, porque àquele que já tem será dado ainda mais, e ele ficará na abundância. Mas àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Eis porque eu falo a eles por parábolas, porque vendo eles nada enxergam, e ouvindo eles nada escutam e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles, quando diz: vocês ouvirão com os ouvidos e nada entenderão. Vocês verão com os olhos e nada enxergarão. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Prestem bem a atenção no que ouvem, pois usarão com vocês a mesma medida com a qual vocês tiverem usado com os outros, e mais ainda lhes será acrescentado, pois será dado mais àquele que já tem, e àquele que não tem será tirado até o que ele tem. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Item 15, Comentário dos Espíritos. Será dado mais ao que já tem, e será tirado daquele que não tem. Meditem sobre esses grandes ensinamentos, que muitas vezes vão parecer paradoxais para vocês.
Aquele que recebeu é aquele que entende o sentido da palavra divina. Ele só a recebeu porque tentou se tornar digno dela e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços elevados e perseverantes atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si o que é progressivamente melhor. As bênçãos abundantes que os tornam fortes para subir a montanha santa, no cume da qual está o repouso após o trabalho. Será tirado daquele que não tem ou tem pouco. Tomem isso como uma oposição figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que ele tenha dignado de fazer a elas. Homens cegos e surdos, abram sua inteligência e seus corações. Vejam pelo Espírito, ouçam pela alma e não interpretem de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos seus olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu, mas sim é o próprio Espírito que, por ser esbanjador e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Quem não cultiva o campo conquistado com o trabalho do Pai, e do qual ele herdou, este vê esse campo se cobrir de ervas e parasitas. Será que é o pai quem tira do filho as colheitas que o filho não quis preparar? Se ele deixou murchar as sementes destinadas a produzir nesse campo por falta de cuidado, será que ele deve acusar seu pai por elas não produzir nada? Não, não. Ao invés de acusar aquele que havia preparado tudo para ele, ou de criticar seus dons, que ele acuse o verdadeiro autor de suas misérias. E que, então, arrependido e proativo, ele se ponha à obra com coragem e cultive o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Que ele lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Que lance aí com confiança a semente que tiver selecionado como boa dentre as más. Que ele a regue com o seu amor e a sua caridade. Então, Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. E aí, ele verá seus esforços serem coroados com sucesso, e verá um grão produzir 100 e outro produzir 1000. Coragem, lavradores! Peguem seus arados e suas charruas, lavrem seus corações, arranquem deles o joio, semeiem o bom grão que o Senhor confia a vocês. E o orvalho do amor lhe fará produzir frutos
de caridade. Mensagem de um espírito amigo, na cidade de Bordeaux, em 1862. É uma mensagem bastante contundente, podemos dizer, porque vem diretamente com a nossa forma de encarar a nossa existência terrena. Na maioria das vezes, nós achamos muito difícil o nosso compromisso diante da vida, diante das situações que a experiência humana coloca para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual. Porque nós estamos muito mais identificados com as coisas transitórias do mundo físico. Nós ainda não temos uma percepção mais apurada dos sentidos espirituais. A maioria de nós temos essa dificuldade. Isso faz parte justamente das experiências. Por isso é que nós temos que procurar encarar, frente a frente, esses desafios, não é? Como nós estamos vendo nestas mensagens. Mais se dará àquele que já tem. E então nós temos que observar como estamos agindo ou reagindo diante das coisas que Deus coloca para o nosso crescimento, para o nosso despertar da maturidade espiritual. E então, ao invés de ficarmos tecendo comentários destrutivos, comentários que não vão nos ajudar a sair, a encontrar uma solução ou a vencer os obstáculos, nós precisamos de ter um pensamento reto, positivo, confiante, que Deus coloca ao nosso alcance todos os recursos que nós temos. Isso nós estamos nos referindo aos esforços que nós precisamos realizar na vida diária, na busca pela manutenção no campo físico, onde o nosso trabalho, usando as forças transitórias do corpo, vai nos ajudar a desenvolver a nossa capacidade, as nossas potências de espíritos a caminho da perfeição. E então é por isso que Jesus diz aos seus discípulos, ou aos apóstolos: a vocês foram dados conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque aquele que já está com a sua mentalidade, com o seu senso moral em sintonia com as leis divinas, esse já percebe o conteúdo da boa nova de Jesus. Por isso Jesus fala através das parábolas e faz uma grande luz, um grande despertar no nosso mundo íntimo. E então, é aqueles que já têm e vão receber mais, porque o progresso, a evolução é praticamente infinita na estrada evolutiva. E então mais se lhe dará, porque estamos procurando exercitar tudo que já temos, tudo que já conquistamos,
tudo o que Deus coloca em nossas mãos para o nosso aprimoramento, especialmente oferecendo o melhor de nós em favor do nosso próximo, daqueles que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. Assim? E então podemos ter certeza que essas palavras de Jesus faz todo sentido quando nós estamos empenhados nesta corrente do amor e da caridade. Lembrando a frase que Allan Kardec nos deixa como uma luz, como um farol. Fora da caridade não há salvação. Olha que maravilha. E então, aquele que já tem, mais se lhe dará. Agora, vamos observar, será tirado daquele que não tem ou tem pouco. Nós, quando achamos que possuímos alguma coisa, algum dom, alguma riqueza, e nos fechamos no nosso mundo de uma forma egoística, tentando desfrutar somente a nosso benefício, nós estamos agindo nessas condições. Será tirado daquele que não tem ou tem pouco. Porque a lei divina, a lei de Deus, é a lei da reciprocidade. Deus nos coloca no convívio da sociedade justamente para que nós possamos ter essa permuta de riquezas, de dons, de conhecimento, de experiências. Tudo o que nós poderemos exercitar. E se nós então fechamos no nosso mundo, deixamos de adquirir essas riquezas no convívio, no compartilhamento com as pessoas. E então, o que vai acontecer? Justamente isso que Jesus fala. Será tirado aquele que tem pouco, ou aquele que não tem. Justamente porque é uma escala gradativa. Nós não adquirimos as riquezas, as potencialidades da alma, o conhecimento. Nós não adquirimos os dons de uma forma instantânea, repentina. Por exemplo, Deus não criou os espíritos de luz já iluminados. Os espíritos que alcançaram um patamar de evolução superior à nossa, eles passaram pelas mesmas etapas que nós estamos passando. E então foram conquistando em cada degrau da sua elevação esse patamar de luz, de conhecimento, de sabedoria e de percepção da divindade, onde eles hoje se encontram. Mas eles começaram lá do átomo, na sua história evolutiva, né? Então houve aquela sequência de crescimento e de adquirir experiências, conhecimentos, e foi se formando essa bagagem de evolutiva ao longo do tempo, ao longo dos milênios. Conosco é a mesma coisa. Nós já vencemos muito, graças a Deus. Hoje nós já conquistamos muita coisa, porque nós temos capacidade de entender essa mensagem de Jesus. Mas sabemos que estamos nos primeiros degraus da nossa evolução. Ainda temos um longo percurso pela nossa história à frente, não é? Aquilo que nós vamos conquistar com o nosso esforço. Mas então essas palavras têm que estar sempre presentes junto de nós. Cultivar o campo que Deus nos coloca. O nosso mundo íntimo é um grande campo que nós vamos cultivar os valores
que nós herdamos quando Deus nos criou. Estão depositados no nosso mundo íntimo esses valores. São as sementes que estão lá de uma forma que está como se tivesse camuflada, né? Estão em estado latente, adormecidas, precisando do nosso esforço, da nossa perseverança em fazer com que essas sementes de luz venham se brotar, crescer e dar frutos. Mas todos nós trazemos conosco. E então é esse campo que nós temos que cultivar na terra do nosso coração. Nós somos um universo, cada um de nós. Em si, somos um universo. E nós desenvolvemos esse universo ao nosso bel prazer, à nossa vontade, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E então, está muito claro para nós. Esse Espírito amigo está dizendo para nós aí, né, que lavre fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança. Se nós já perdemos tempo no passado, é uma página virada. Hoje é outra história. Então, esse arrependimento é falar assim, puxa, se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu não teria perdido tempo. E a esperança está nos sustentando, nos dando coragem, a fé, a confiança. Por isso é que ele está dizendo aí para nós, né? Vamos separar as sementes que nós já sabemos que são boas. E aquelas que não são construtivas, vamos deletar, né? E então aqui ele está dizendo aí, Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Gente, é uma mensagem extraordinária isso aí. Tudo a ver com a nossa fé, com a nossa coragem, com as virtudes que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Não é isso? Quantas lições onde Jesus faz o enfoque desses valores. Em qualquer lição que nós aprendemos nas passagens do Evangelho, está refletindo esse sentimento maior. Confiança em Deus, fé em Deus, confiança nas nossas forças. É isso? E dar-se-á àquele que já tem. É o que nós estamos aprendendo aí, né? Dar-se-á àquele que já tem a boa vontade de colocar toda a sua força a favor do seu próprio progresso, principalmente favorecendo aos menos favorecidos, porque existem pessoas que ainda não têm esse conhecimento que nós temos, não foram despertados ainda como nós. Então nós temos uma responsabilidade em nossas mãos. Oferecer o melhor de nós, principalmente através dos gestos de fraternidade. Dar atenção, trocar ideias, não é? Compartilhar experiências. Não é só ajuda financeira, não é só bens materiais, mas oferecer algo de nós mesmos. Não é assim? E então, meus irmãos, fica aí a mensagem do Evangelho de hoje. E vamos agora ao livro Segue-me. O livro Segue-me é do autor espiritual Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. E a lição de hoje, Obsessões. Mensagem trazida pela mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel busca numa passagem do Evangelho de Mateus que está na oração dominical que Jesus nos ensina, oração do Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas
livra-nos do mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Palavras de Emmanuel. Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. O olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, uma ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência, a indisposição descontrolada, estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo da ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede de intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rija sem propósito, as obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com o minúsculo foco de infecção. Para isso, dispomos todos os recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Muito claro para nós, né, meus irmãos e minhas irmãs? Onde começa a obsessão? Existem obsessões cruéis. Existem obsessões que maltratam a pessoa, aquela suposta vítima, mas estamos vendo aí que, na maioria das vezes, essas obsessões se iniciam de coisas quase insignificantes, momentos de invigilância. Por isso essa frase de Jesus deve estar sempre
presente em nossa mente. As trevas não perdem tempo. Os agentes das sombras nos espreitam o tempo todo. Um segundo que nós vacilamos em qualquer uma das situações. Aqui Emmanuel nos dá alguns exemplos, mas existem outros. Pela nossa invigilância, pela nossa rebeldia, pelo nosso personalismo, que nós criamos uma situação que traz consequências graves. É o start. Aquilo ali que nós criamos em gestos praticamente sem importância, começa então a abrir uma fresta. Trinca-se as paredes da nossa casa mental. E nós, porque trazemos conosco o nosso passado comprometido com as leis divinas, pelos erros já cometidos, nós então estaremos fragilizados. E aos poucos, essa trinca que se abre vai ganhando maiores proporções pela nossa invigilância. Porque quando nós começamos a perceber, ou quando nós estamos vigilantes, nós conseguimos correr e evitar um mal maior. Mas aí é que está esta consequência do livrai-nos do mal. Se o mal foi criado por nós, nós temos o dever de neutralizar esse mal. A mesma força que nós usamos para criar aquela situação, nós vamos empenhar uma força contrária ao caso que nós criamos, à situação que foi iniciada por nós. Vamos fazer um movimento reverso. Se nós ofendemos alguém de uma forma inconsciente, ou mesmo às vezes até consciente, mas nós reconhecemos que estamos errados, que nós falhamos. Vamos então ter a humildade de nos aproximar da pessoa, pedir desculpas. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, meu intuito não era de te magoar. Eu falei de uma forma impensada. Eu estava agitado naquela situação. Ou eu estava equivocado no meu pensamento. E então a gente começa a fazer o inverso daquilo que nós fizemos. Existem várias formas de nós trabalharmos e evitar, né, com que esse, olha aqui, Emmanuel dando um exemplo para nós, minúsculo foco de infecção. Quando nós tratamos esse minúsculo foco de infecção, o que acontece? Nós estamos evitando que esse foco de infecção ganhe maiores proporções. Essa ferida, ela tem que ser feita uma asepsia, um tratamento, para que as células possam se restaurar. Isso acontece no nosso mundo espiritual, na nossa atmosfera espiritual e psíquica, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações, trabalhando o nosso pensamento e desenvolvendo essas forças que nos levam a aproximar
dos benfeitores da vida maior. Não é? E então precisamos de refletir sempre nesta vigilância, porque Jesus, sabendo das nossas imperfeições, da nossa ignorância, da nossa rebeldia, ele nos aconselha: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, ou quando cairdes em tentação. Né? Precisamos de ter sempre em nossa mente essa frase, esses ensinamentos, porque nós só iremos nos beneficiar com tudo isso. Não é assim? E então, vamos deixando aí as reflexões da noite, agradecendo a esses bons espíritos, agradecendo às equipes de socorro, e nós vamos aproveitar essas energias para fazer nossos pedidos. Pedir pelas pessoas que nós sabemos necessitadas de oração, seja com a saúde do corpo, saúde mental, emocional, tantos transtornos que a humanidade está atravessando. Todos nós temos companheiros do dia a dia, familiares, que precisam das nossas orações. E graças à misericórdia divina, nós estamos numa condição de poder oferecer algo a esses irmãos. Não é? E então vamos nos unir agora em pensamentos, com muita confiança na misericórdia, no amor do nosso Pai, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele mesmo que nos disse, está registrado nos Evangelhos: onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas em meu nome, eu estarei junto delas. E vamos aproveitar essa presença divina, porque o nosso pensamento agora, juntamente com esse sentimento fraterno, pode servir de veículo ao trabalho dos bons espíritos, levando nossos pensamentos e mentalizando nos hospitais quantos irmãos padecem dores, desconforto, falta de esperança, falta de confiança na providência divina. Muitos que se encontram nas UTIs, muitos em preparação para o retorno à pátria espiritual. Muitos desesperados, porque não buscaram o equilíbrio moral e espiritual para a grande passagem. Outros nas provações de suas doenças, muitos submetidos a cirurgias,
mas tenhamos a certeza, em cada uma dessas situações, o amor, o socorro de Deus, da providência, a luz de nosso Senhor Jesus e essas equipes trabalhadoras da seara do Mestre sempre estão presentes. Da mesma forma, vamos mentalizar os hospícios, clínicas de tratamento psiquiátrico, irmãos se curando da escravidão nas drogas e no alcoolismo, confiantes nos recursos que o plano maior, onde os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, o tempo todo, canalizam os recursos necessários por acréscimo de misericórdia. Senhor Jesus, por esses nossos irmãos, o nosso pensamento e sentimento, confiantes nos recursos que essas equipes de trabalhadores da tua seara trazem em teu nome. Abençoa e ilumina, Senhor. Todos esses que estão em nosso pensamento, aqueles que passam por essas provações com a saúde física, mental e espiritual, em seus lares, onde quer que estejam, Senhor, a providência lá está. Divino amigo, pelos que estão nos asilos e casas de repouso, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, abençoa e fortalece, Senhor. Ilumina os passos, conforta esses corações. Muitos irmãos desanimados, perderam o sentido da vida. Muitos jovens, carentes de uma referência, de entusiasmo, carentes de uma luz para iluminar seus passos, motivar na busca pelo crescimento. Divino amigo, que os anjos guardiães, esses espíritos de luz, encontrem o momento favorável para inspirar e orientar, para fortalecer diante de tantas ameaças que sofrem a nossa juventude. Pedimos também pelos presidiários, pelos encarcerados, muita luz, paz e esperança. Mestre Divino, que essa energia transformadora,
renovadora possa envolver a nossa nação, nosso povo. Queremos lembrar de tuas palavras. Vós sois o sal da terra. E se o sal perde o seu gosto, para que servirá? Divino amigo, somos nesta nação, entre bilhões de criaturas no planeta, a nação que mais prepondera tuas lições, teus ensinamentos, a pátria do Evangelho. Esta luz que essa nação recebe deve refletir para todas as outras nações. Mas te pedimos, Senhor, por conhecer os débitos que nós carregamos do passado, ajuda-nos a superar esses desafios, esses momentos de turbulência. Ilumina o nosso povo, dai forças e protege esses missionários que a providência divina colocou para servir de referência a todos nós, encarnados e desencarnados. Protege-os dessas investidas das trevas, da maldade, da crueldade. Ensina-nos, Senhor, a mantermos perseverantes, confiantes na vitória do bem. Sempre levando o nosso testemunho de seguidores da verdade, assim como os cristãos da idade nascente, nos primeiros séculos do cristianismo. Assim desejamos proceder hoje, Senhor. Por isso nós te pedimos, dá-nos a força necessária para sermos instrumentos da tua paz e da tua luz. Senhor Jesus, estamos finalizando o nosso culto do Evangelho com muita gratidão, mas queremos envolver os nossos familiares, nossos entes amados, te pedindo, abençoa e protege, fortalece, que os mentores espirituais possam estar sempre juntos, amparando e protegendo, em teu nome. Senhor, pedimos permissão para finalizar o nosso agradecimento por estas bênçãos, por esta luz, por esta paz. Que esta paz permaneça em todos os corações. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, finalizamos aqui nossos momentos de aprendizado e de tratamento espiritual desta noite, desejando que esta paz permaneça em nossos corações, em todos os corações, em todos os lares. E
Amanhã teremos o Evangelho Redivivo. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Gratidão.